Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Já está posicionada a extração, captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros expoentes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São terroristas faccionados para o delipêndio global. O seu produto é o narcotráfico, fentanil, ópio, todos da máfia da China e também entrepostos da Rússia, do Putin. Todo este procedimento ele tem que ser erradicado através da captura dos líderes do narcotráfico global. No caso, o Matuto, o sujeito que vende 500 mil toneladas, conhecido ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. O seu primeiro escalão, segundo escalão e terceiro escalão de estrutura do governo federal do Brasil. Eles branqueiam através do sistema financeiro do Brasil, 4 bancos e 127 bancos do narcotráfico global. Todos eles posicionados em bolsa, todos eles posicionados em todas as fintechs. Então, nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 31 minutos. Pode ser que neste momento esteja sendo levado o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, como também os seus ministros do primeiro, segundo e terceiro escalão. Todos eles já acautelados à prisão perpétua por crime do narcotráfico. Lei Clinton. Arresto de todo o capital em qualquer lugar do planeta. Também dos seus sócios. Tudo isto já com vastas provas, cientes, e que todos sabem que todos colocaram a administração na mão desse psicopata, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor que trabalha para um conglomerado financeiro global. Então o crime, ele é contumaz. Então todos os atos que foram processados, assinados pelo executivo através dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não existe mais. Não existe mais reforma tributária, não existe mais administração da fazenda, porque todas as tabulações são fraudulentas. É tudo fraude.
É tudo um grande calhamaço de tributaristas que se esqueceram de como proceder matematicamente. Então, eles elaboraram um grande default global, mundial, que atingiu o BRICS, que atingiu toda a liquidez do planeta. Então, nós temos que levar acautelado imediatamente esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e outros, que estão posicionados na parte do comitê chinês, da máfia chinesa, no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles serão extraídos hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 33 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte de Justiça de Haia e outros feudos, que estamos na investigação desta trama globalizada para estabelecer a Terceira Guerra Mundial, que está fadada ao fracasso. Então, nós vamos proceder imediatamente. Não temos mais o que esperar. São narcoterroristas através de empoderamento, de medidas opressivas e morais, a querer submeter e subjugar o povo. Então, nós temos que tirá-los antes que aconteça uma catástrofe, como está sendo no Irã, como está sendo em toda a Europa. Vamos proceder imediatamente. Por favor, viralize isto. Conforme determinação de 125 países e também das tropas lideradas através do combate do NAPIM. Gratidão, povo que eu amo. Um abraço e aguardamos os acontecimentos. Maiores informações, conforme autorização de relatório, faremos para os generais em campo. Selva! Muito bom dia. Dia 13 de janeiro de 2026. Segunda live. Encontrado morto, El Chapo Guzmán. Alegam que era problema de saúde que ele tinha e foi encontrado morto na cela. El Chapo Guzmán entregou pendrive onde todas as elaborações, nomes, tramitações estão já no conhecimento de 60 agências. Estamos procedendo à captura e extração desse elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do Putin, do Xi Jinping, do também norte-coreano. Temos já todo o posicionamento também do Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Dino. Todos vocês serão levados imediatamente, extraídos à prisão perpétua por enquanto, mas com agravamento do narcotráfico global. Sentença, pena de ordem. Já temos as capturas. Estamos procedendo hoje,
dia 13 de janeiro de 2026, horário, meio-dia 32 minutos. Viraliza isto. El Chapo Guzmán é encontrado morto na cela e o pendrive já está em 60 agências de inteligência. Estamos procedendo imediatamente. Bom dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas da manhã, 29 minutos. Já está posicionada a extração, captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros expoentes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São terroristas faccionados para o delipêndio global. O seu produto é o narcotráfico, fentanil, ópio, todos da máfia da China e também entrepostos da Rússia, do Putin. Todo este procedimento ele tem que ser erradicado através da captura dos líderes do narcotráfico global. No caso, o Matuto, o sujeito que vende 500 mil toneladas, conhecido ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. O seu primeiro escalão, segundo escalão e terceiro escalão de estrutura do governo federal do Brasil. Eles branqueiam através do sistema financeiro do Brasil 4 bancos e 127 bancos do narcotráfico global. Todos eles posicionados em bolsa, todos eles posicionados em todas as fintechs. Então, nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 31 minutos. Pode ser que neste momento esteja sendo levado o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, como também os seus ministros do primeiro, segundo e terceiro escalão, todos eles já acautelados à prisão perpétua por crime do narcotráfico. Lei Clinton. Arresto de todo o capital em qualquer lugar do planeta, também dos seus sócios. Tudo isto já com vastas provas, cientes, e que todos sabem que todos colocaram a administração na mão desse psicopata, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor que trabalha para um conglomerado financeiro global. Então o crime, ele é contumaz. Então todos os atos que foram processados, assinados pelo executivo através dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não existe mais. Não existe mais reforma tributária, não existe mais administração da fazenda, porque todas as tabulações são fraudulentas. É tudo fraude. É tudo um grande calhamaço de tributaristas que se esqueceram de como proceder matematicamente. Então, eles elaboraram um grande default global, mundial, que atingiu o BRICS,
que atingiu toda a liquidez do planeta. Então, nós temos que levar acautelado imediatamente esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e outros, que estão posicionados na parte do comitê chinês, da máfia chinesa, no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles serão extraídos hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 33 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte de Justiça de Haia e outros feudos, que estamos na investigação desta trama globalizada para estabelecer a Terceira Guerra Mundial, que está fadada ao fracasso. Então, nós vamos proceder imediatamente. Não temos mais o que esperar. São narcoterroristas através de empoderamento, de medidas opressivas e morais, a querer submeter e subjugar o povo. Então, nós temos que tirá-los antes que aconteça uma catástrofe, como está sendo no Irã, como está sendo em toda a Europa. Vamos proceder imediatamente. Por favor, viralize isto. Conforme determinação de 125 países e também das tropas lideradas através do combate do PIN. Gratidão, povo que eu amo. Um abraço e aguardamos os acontecimentos. Maiores informações, conforme autorização de relatório, faremos para os generais em campo. Selva! Muito bom dia. Dia 13 de janeiro de 2026. Segunda live. Encontrado morto, El Chapo Guzmán. Alegam que era problema de saúde que ele tinha e foi encontrado morto na cela. El Chapo Guzmán entregou pendrive onde todas as elaborações, nomes, tramitações estão já no conhecimento de 60 agências. Estamos procedendo à captura e extração desse elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do Putin, do Xi Jinping, do também norte-coreano. Temos já todo o posicionamento também do Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Dino. Todos vocês serão levados imediatamente, extraídos à prisão perpétua por enquanto, mas com agravamento do narcotráfico global. Sentença, pena de ordem. Já temos as capturas. Estamos procedendo hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário, meio-dia 32 minutos. Viralize isto. El Chapo Guzmán é encontrado morto na cela e o pendrive já está em 60 agências de inteligência.
Estamos procedendo imediatamente. Dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas da manhã, 29 minutos. Já está posicionada a extração, captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros expoentes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São terroristas faccionados para o delipêndio global. O seu produto é o narcotráfico, fentanil, ópio, todos da máfia da China e também entrepostos da Rússia, do Putin. Todo este procedimento ele tem que ser erradicado através da captura dos líderes do narcotráfico global. No caso, o Matuto, o sujeito que vende 500 mil toneladas, conhecido ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. O seu primeiro escalão, segundo escalão e terceiro escalão de estrutura do governo federal do Brasil. Eles branqueiam através do sistema financeiro do Brasil 4 bancos e 127 bancos do narcotráfico global. Todos eles posicionados em bolsa. Todos eles posicionados em todas as fintechs. Então, nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 31 minutos. Pode ser que neste momento esteja sendo levado o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, como também os seus ministros do primeiro, segundo e terceiro escalão, todos eles já acautelados à prisão perpétua por crime do narcotráfico. Lei Clinton. Arresto de todo o capital em qualquer lugar do planeta, também dos seus sócios. Tudo isto já com vastas provas, cientes, e que todos sabem que todos colocaram a administração na mão desse psicopata, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor que trabalha para um conglomerado financeiro global. Então o crime, ele é contumaz. Então todos os atos que foram processados, assinados pelo executivo através dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não existe mais. Não existe mais reforma tributária, não existe mais administração da fazenda, porque todas as tabulações são fraudulentas. É tudo fraude. É tudo um grande calhamaço de tributaristas que se esqueceram de como proceder matematicamente. Então, eles elaboraram um grande default global, mundial, que atingiu o BRICS, que atingiu toda a liquidez do planeta. Então, nós temos que levar acautelado imediatamente esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e outros, que estão posicionados
na parte do comitê chinês, da máfia chinesa, no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles serão extraídos hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 33 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte de Justiça de Haia e outros feudos, que estamos na investigação desta trama globalizada para estabelecer a Terceira Guerra Mundial, que está fadada ao fracasso. Então, nós vamos proceder imediatamente. Não temos mais o que esperar. São narcoterroristas através de empoderamento, de medidas opressivas e morais, a querer submeter e subjugar o povo. Então, nós temos que tirá-los antes que aconteça uma catástrofe, como está sendo no Irã, como está sendo em toda a Europa. Vamos proceder imediatamente. Por favor, viralize isto. Conforme determinação de 125 países e também das tropas lideradas através do combate do PIN. Gratidão, povo que eu amo. Um abraço e aguardamos os acontecimentos. Maiores informações, conforme autorização de relatório, faremos para os generais em campo. Selva! Muito bom dia. Dia 13 de janeiro de 2026. Segunda live. Encontrado morto, El Chapo Guzmán. Alegam que era problema de saúde que ele tinha e foi encontrado morto na cela. El Chapo Guzmán entregou pendrive onde todas as elaborações, nomes, tramitações estão já no conhecimento de 60 agências. Estamos procedendo à captura e extração desse elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do Putin, do Xi Jinping, do também norte-coreano. Temos já todo o posicionamento também do Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Dino. Todos vocês serão levados imediatamente, extraídos à prisão perpétua por enquanto, mas com agravamento do narcotráfico global. Sentença, pena de ordem. Já temos as capturas. Estamos procedendo hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário, meio-dia 32 minutos. Viralize isto. El Chapo Guzmán é encontrado morto na cela e o pendrive já está em 60 agências de inteligência. Estamos procedendo imediatamente. Dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas da manhã, 29 minutos. Já está posicionada a extração, captura
de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros expoentes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, são terroristas faccionados para o delipêndio global. O seu produto é o narcotráfico, fentanil, ópio, todos da máfia da China, e também entrepostos da Rússia, do Putin. Todo este procedimento ele tem que ser erradicado através da captura dos líderes do narcotráfico global. No caso, o Matuto, o sujeito que vende 500 mil toneladas, conhecido ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. O seu primeiro escalão, segundo escalão e terceiro escalão de estrutura do governo federal do Brasil. Eles branqueiam através do sistema financeiro do Brasil 4 bancos e 127 bancos do narcotráfico global. Todos eles posicionados em bolsa, todos eles posicionados em todas as fintechs. Então, nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 31 minutos. Pode ser que neste momento esteja sendo levado o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, como também os seus ministros do primeiro, segundo e terceiro escalão, todos eles já acautelados à prisão perpétua por crime do narcotráfico. Lei Clinton. Arresto de todo o capital em qualquer lugar do planeta, também dos seus sócios. Tudo isto já com vastas provas, cientes, e que todos sabem que todos colocaram a administração na mão desse psicopata, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor que trabalha para o conglomerado financeiro global. Então o crime, ele é contumaz. Então todos os atos que foram processados, assinados pelo executivo através dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não existe mais. Não existe mais reforma tributária, não existe mais administração da fazenda, porque todas as tabulações são fraudulentas. É tudo fraude. É tudo um grande calhamaço de tributaristas que se esqueceram de como proceder matematicamente. Então, eles elaboraram um grande default global, mundial, que atingiu o BRICS, que atingiu toda a liquidez do planeta. Então, nós temos que levar acautelado imediatamente esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e outros que estão posicionados na parte do comitê chinês, da máfia chinesa, no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles serão extraídos hoje, dia 13 de janeiro de 2026,
horário 11 horas 33 minutos. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte de Justiça de Haia e outros feudos, que estamos na investigação desta trama globalizada para estabelecer a Terceira Guerra Mundial, que está fadada ao fracasso. Então, nós vamos proceder imediatamente. Não temos mais o que esperar. São narcoterroristas através de empoderamento, de medidas opressivas e morais, a querer submeter e subjugar o povo. Então, nós temos que tirá-los antes que aconteça uma catástrofe, como está sendo no Irã, como está sendo em toda a Europa. Vamos proceder imediatamente. Por favor, viralize isto. Conforme determinação de 125 países e também das tropas lideradas através do combate do fim. Gratidão, povo que eu amo. Um abraço e aguardamos os acontecimentos. Maiores informações, conforme autorização de relatório, faremos para os generais em campo. Selva! Muito bom dia. Dia 13 de janeiro de 2026. Segunda live. Encontrado morto, El Chapo Guzmán. Alegam que era problema de saúde que ele tinha e foi encontrado morto na cela. El Chapo Guzmán entregou pendrive onde todas as elaborações, nomes, tramitações estão já no conhecimento de 60 agências. Estamos procedendo à captura e extração desse elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, do Putin, do Xi Jinping, do também norte-coreano. Temos já todo o posicionamento também do Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli, Zanin, Dino. Todos vocês serão levados imediatamente, extraídos à prisão perpétua por enquanto, mas com agravamento do narcotráfico global. Sentença, pena de ordem. Já temos as capturas. Estamos procedendo hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário, meio-dia 32 minutos. Viralize isto. El Chapo Guzmán é encontrado morto na cela e o pendrive já está em 60 agências de inteligência. Estamos procedendo imediatamente. Bom dia, 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas da manhã, 29 minutos. Já está posicionada a extração, captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros expoentes da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São terroristas faccionados para o delipêndio global.
O seu produto é o narcotráfico, fentanil, ópio, todos da máfia da China e também entrepostos da Rússia, do Putin. Todo este procedimento ele tem que ser erradicado através da captura dos líderes do narcotráfico global. No caso, o Matuto, o sujeito que vende 500 mil toneladas, conhecido ou se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin. O seu primeiro escalão, segundo escalão e terceiro escalão de estrutura do governo federal do Brasil. Eles branqueiam através do sistema financeiro do Brasil 4 bancos e 127 bancos do narcotráfico global. Todos eles posicionados em bolsa, todos eles posicionados em todas as fintechs. Então, nós temos que proceder imediatamente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, horário 11 horas 31 minutos. Pode ser que neste momento esteja sendo levado o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, como também os seus ministros do primeiro, segundo e terceiro escalão, todos eles já acautelados à prisão perpétua por crime do narcotráfico. Lei Clinton. Arresto de todo o capital em qualquer lugar do planeta, também dos seus sócios. Tudo isto já com vastas provas, cientes, e que todos sabem que todos colocaram a administração na mão desse psicopata, que ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não é Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor que trabalha para um conglomerado financeiro global. Então o crime, ele é contumaz. Então todos os atos que foram processados, assinados pelo executivo através dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não existe mais. Não existe mais reforma tributária, não existe mais administração da fazenda, porque todas as tabulações são fraudulentas. É tudo fraude. É tudo um grande calhamaço de tributaristas que se esqueceram de como proceder matematicamente. Então, eles elaboraram um grande default global, mundial, que atingiu o BRICS, que atingiu toda a liquidez do planeta. Então, nós temos que levar acautelado imediatamente esse sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e outros que estão posicionados na parte do comitê chinês da... Doutor Fábio, muito obrigada pela participação com a gente mais uma vez aqui no Sem Rodeios. Muito obrigado, boa tarde a vocês. Obrigado. Bom, agora a gente volta a falar do Irã, né? Porque eu tinha prometido que a gente retornaria nesse assunto. Quero ouvir a opinião do Fred para falar sobre essa questão de que o presidente Donald Trump afirmou que o regime do Irã telefonou para negociar. Quer dizer, a gente sabe que a situação não é simples no Irã, mas a gente sabe também que o poder demonstrado por Donald Trump agora
se impõe. Então, as nações procuram o presidente dos Estados Unidos para tentar resolver essas questões. Fred, quero ouvir, então, a sua opinião sobre esses protestos no Irã. Pois é, Rossana, você vê que esses protestos inicialmente se iniciaram em 28 de dezembro do ano passado, final do ano. Eram lojistas ali insatisfeitos daqueles grandes bazares comuns em países árabes, estavam insatisfeitos com a situação econômica do país em função de dois problemas principais. Um deles, a questão de uma desvalorização da moeda iraniana face ao dólar, o real. Só para fins de comparação, em 1979, quando Ayatollah Khomeini chega ao poder, você precisava de 70 reais, a moeda oficial iraniana, para comprar $1. Hoje, esse número chega a 1,42 milhão de reais para comprar $1. E fora isso, a questão de uma hiperinflação. Só no ano passado, no acumulado de 12 meses, o Irã enfrentou ali uma inflação de 42%. E desde 1979, não houve nenhum ano que a economia iraniana tivesse uma inflação menor do que 10%. Então, esses comerciantes foram às ruas de Teherã protestar contra essa política do governo, tanto assim que no dia seguinte, 29 de dezembro, o presidente do Banco Central iraniano renuncia ao seu posto, mas aquelas manifestações que vocalizavam insatisfações, críticas à política econômica, acabaram, ganhando apoio popular massivo, em especial envolvendo o caráter ditatorial do regime e a violação dos direitos humanos dos iranianos. Em 2022 tivemos protestos semelhantes, a partir de uma mulher curda que andava pelas ruas de Teherã, não utilizando o hijab, que é aquele véu islâmico que cobre a cabeça das mulheres. Segundo a polícia da moralidade, ela estaria utilizando o hijab de forma incorreta. Ela acabou sendo espancada e morreu 3 dias depois na prisão. Então, há muito tempo o Irã tem um problema de direitos humanos, em especial de desrespeito ao direito das mulheres, e o regime iraniano vem sofrendo uma pressão externa, não só pela questão dos direitos humanos em si, mas também pela postura do governo de confrontar tanto o Estado de Israel, e o Irã era responsável pelo financiamento do terrorismo, das principais organizações terroristas atuando no Oriente Médio, dentre as quais o Hezbollah no Líbano e o Hamas, ali na faixa de Gaza. E o Irã veio, ao longo do tempo, se enfraquecendo nesse aspecto externo. O Irã, que é um país de maioria xiita, que tinha como grande aliado ali na região o ditador sírio Bashar al-Assad, que cai em dezembro de 2024, e eles se utilizavam, os iranianos, do território sírio para mandar armamento para o Hezbollah. Mas o próprio Hezbollah e o Hamas, que também são os grandes aliados do Irã, com aqueles atentados terroristas em outubro de 2023 e a resposta do Estado de Israel a esses atentados terroristas, essas duas organizações sofreram pesadas baixas. No caso do Hezbollah, com aquele episódio do pager, quando os serviços secretos israelenses conseguiram explodir os pagers e matar um grande número ali de membros do Hezbollah, e o Hamas também, obviamente, considerando a incursão do Estado de Israel dentro da faixa de Gaza. Então você vê o governo tanto assim que quando os Estados Unidos também soltam as bombas sobre o programa nuclear iraniano, naquelas instalações em que era desenvolvido e enriquecido o urânio para fins de desenvolvimento da bomba nuclear, e o Irã nunca escondeu que tem como objetivo varrer o Estado de Israel da face da terra, como eles chamam o Estado de Israel, a entidade sionista, e eles denominam os Estados Unidos de o grande Satã e o Estado de Israel de o pequeno Satã. Você vê que a liderança, o Ayatollah Khamenei, que é o atual líder supremo do Irã, sempre adotou uma postura dúbia em relação aos Estados Unidos. Tanto assim que, logo depois desses ataques ao programa nuclear iraniano, ele internamente adota um discurso de que havia vencido a guerra contra Israel e ali estabelece um canal de diálogo com o governo americano, anunciando e avisando os americanos, falou: olha, eu preciso dar uma resposta interna à minha população, eu vou bombardear algumas bases militares americanas do Oriente Médio, mas tudo combinado num jogo de cena. Então agora também você vê essa tentativa do Khamenei de estabelecer um diálogo com o Trump, porque ele está preocupado, porque de fato o Trump
fez publicações mencionando que, a depender da repressão feita pelo regime iraniano contra os manifestantes, que ele tomaria medidas militares, e o precedente agora do Nicolás Maduro acendeu um alerta vermelho para esses adversários do Trump, de que o Trump, né, não está disposto mais a falar, né, e está disposto a agir e tomar medidas, inclusive no campo militar, se necessário. E aí, isso mudou a postura de grande parte dessas lideranças, inclusive do Khamenei, que, a despeito de ontem ter feito uma publicação no X com um sarcófago, a cabeça do Trump, um sarcófago quebrado, e dizendo que o Trump muito em breve cairia, você vê que nos bastidores ele buscando um canal de diálogo com o governo americano, assim como agora o própria ditadura nicaragüense também soltou alguns presos políticos, já sob pressão americana. O governo venezuelano também está fazendo, e o próprio Miguel Díaz-Canel, o ditador cubano, demonstrando preocupação, até porque o Trump também fez uma publicação nesse final de semana brincando que o Marco Rubio assumiria ali o controle político de Cuba. Então, essa postura dúbia do Khamenei, que adota uma retórica beligerante, mas nos bastidores procura sempre dialogar e deixar uma porta aberta com o governo americano, ela é ainda mais relevante agora, porque, de fato, eles estão com uma preocupação de que essas manifestações consigam atingir o regime no seu núcleo, e até porque o Reza Pahlavi, filho do Mohammad Reza Pahlavi, que havia sido deposto justamente por essa revolução iraniana em 79, ele hoje reside nos Estados Unidos, e tem conclamado a população iraniana a continuar os seus protestos, e eles colocam como uma alternativa de poder na eventual queda do Khamenei e da República Islâmica do Irã. Então é um cenário preocupante para o Ayatollah Khamenei, considerando todos esses precedentes, em especial essa operação americana contra o Nicolás Maduro, e você vê que ele adota essa postura dúbia e, no fundo, ele quer conversar, sim, com o presidente americano, porque ele teme que os Estados Unidos acabem a adotar aí um novo ataque militar, assim como fez em junho do ano passado, e o próprio Trump já declarou que amanhã vai fazer uma reunião tanto com o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Guerra Peter Hegseth, para tratar da questão do Irã e avaliar qual vão ser as novas medidas tomadas contra o regime iraniano, né, que, como bem lembrado pelo Deltan no seu comentário, é um regime marcado e caracterizado pela violação de direitos humanos da sua própria população ao longo do tempo, Rossana. Deltan Dallagnol, quero agradecer a sua presença aqui com a gente no Sem Rodeios e deixar o espaço aberto aí se quiser comentar mais alguma coisa, especialmente essa questão do Irã. Show, Rossana, eu quero agradecer a você, ao Fred, a toda a nossa audiência. Bom demais estar com vocês, com o Lucas Saba aqui também. E daqui a pouquinho vai ter mais aqui. Eu vou estar junto com o Fred no Última Análise à noite aqui na Gazeta do Povo. Vou estar lá presencialmente, né, Fred, com você em estúdio. Vamos conversar mais sobre Irã e sobre vários outros assuntos. Então deixo o meu grande abraço a todos e até logo. Obrigada, Deltan. Bom, vamos falar então com o Lucas Saba, né, para a gente tocar o barco aqui nos nossos assuntos, né, Lucas Saba? O nosso próximo tema é sobre o monitoramento das movimentações acima de R$5.000. Quer dizer, a Receita Federal intensificou o uso do cruzamento de dados automatizados para identificar as omissões de rendimentos via Pix no início de 2026. Esse foi um assunto muito polêmico no ano passado, né? A gente teve vídeos que viralizaram aí sobre taxação ou não de Pix, mas quer dizer, o fato é que então a Receita está reforçando o monitoramento aí dessas movimentações. E precisa deixar claro, Rossana, como vai se dar esse monitoramento. Porque, veja, toda vez que... aquela coisa, né, de você ter uma fama e acabar tendo que pagar por essa fama. Pode ser que isso não gere imposto algum adicional àqueles que nós já temos. Lembrar, o Brasil é top 5, é top 5 de maiores pagadores de impostos do mundo. Nós temos aqui aquele contador tradicional no Centro Histórico de São Paulo que todo ano ultrapassa trilhões com T de tatu. Para a gente ter ideia ali do tanto, aquelas contas, o brasileiro os primeiros 4, 5 meses do ano é só para pagar imposto, etc. Então, quando sai esse tipo de notícia, se o governo não soubesse comunicar muito bem, vai dar a sensação que ele está querendo abocanhar, que é o leão ali de novo, a história do 27,5%. E o governo, via de regra desde o início, se comunica muito mal. E por isso sofreu. Algumas coisas foram medidas ruins e pagou por elas, inclusive oscilando na popularidade do presidente e do governo. Agora outras
nem eram tão ruins quanto pintaram, mas como o governo não sabia se comunicar e ainda não sabe, embora tenha contratado a preço de ouro o marqueteiro Sidônio Palmeira, hoje chefe da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, do governo, e responsável ao lado ali de João Santana e outros marqueteiros por embalar o Lulinha Paz e Amor, ele vai voltar, hein? Lulinha Paz e Amor, a hora que der ali julho, agosto, que a campanha pegar no breu, como se diz no popular, o Lulinha Paz e Amor volta. Aquele Lulinha que fala mal do Bolsonaro toda semana, ataca o Trump, esse aí vai sumir. Aí vai aparecer o Paz e Amor. Mas, Rosana, é importante ressaltar o porquê disso. Vamos pensar o seguinte, hoje é Pix. O que era antes do Pix? Nós tínhamos o TED, o DOC, que hoje praticamente sumiram. Era fiscalizado? 5 mil reais, se eu sei ali na boca do caixa, com envelopezinho, depositasse para alguém, etc. Não, não era. Você tinha ali um valor, salvo engano, do COAF, que era algo em torno de 50 mil. Então, o que agora caiu para 5? Então, tem umas histórias muito mal explicadas. E o governo, qual é o problema? O governo não senta à mesa para dialogar com a população. Nós temos uma população brasileira que 1/3, até um pouco mais, é analfabeta funcional. Então você tem que explicar de uma maneira extremamente didática. Não adianta o governo chamar esse pessoal do TikTok e fazer videozinho com IA, etc., colocar uns bichos ali da fauna, da flora brasileira. Não, precisa explicar de maneira correta, de maneira didática. Olha, nós estamos querendo fiscalizar ou, vamos dizer assim, ficar de olho em quem mexe com mais 5 mil, porque 3 pontinhos. E aí tem que explicar esse tipo de... Porque falar, a gente quer ficar de olho em lavagem de dinheiro, alguém cai nessa? Quem que lava 5 mil reais? Não lava. Essa já não cola, Haddad. A segunda, é porque a gente quer ficar de olho no crime organizado. Olha, se o crime organizado movimenta 5 mil mês, passa a chamar de crime desorganizado. Porque, como se diz, é ladrão de galinha. Você acha que, em sã consciência, primeiro comando da capital, comando vermelho, faz 5 mil reais? Não faz. Então, assim, de novo, mais uma história mal explicada do ex-prefeito de São Paulo, hoje ministro. E veja, talvez isso explique um pouco essa confusão toda na pasta, uma pasta importantíssima. Qual a principal pasta de qualquer país? Fazenda, economia. Sem dinheiro você não faz nada. Sem dinheiro você não melhora a saúde, sem dinheiro você não melhora a educação, sem dinheiro você não melhora a segurança pública. E isso explique a dificuldade do Haddad de se comunicar com o brasileiro, com a massa, dele ter perdido todas as eleições que disputou. Venceu para a Prefeitura de São Paulo, mas foi o único prefeito da história de São Paulo a perder a reeleição no cargo, primeiro turno, tá? Para João Dória, que sequer era político, perdeu para governador de São Paulo mais de uma vez, perdeu para presidente da República, ou seja, a população reprova Fernando Haddad. E uma das possibilidades do porquê dessa repetida reprovação ao petista, talvez seja porque não sabe se comunicar ou se comunica muito mal. Insisto, o COAF, a Receita, na figura do Ministério da Economia, precisam explicar melhor esse monitoramento para quem movimenta 5 mil reais, porque não é uma quantia alta, Rossana. A gente teve, né, Fred, da metade de 2025 para o final, muita fake news sobre essa história aí de movimentação de PIX, de taxação de PIX, quer dizer, mas como o Lucas Saba falou, né, a gente tem que acompanhar essa história porque, de fato, agora os olhos da Receita Federal são mais sensíveis para isso e a gente sabe que cada vez mais com movimentações eletrônicas o dinheiro é cada vez mais rastreável. Com certeza, Rossana. E essa questão do PIX, que foi, né, no início do ano passado, o tema que mobilizou, só com o vídeo do Nicolas lá, mais de 300 milhões de visualizações daquele vídeo, em que ele tratava justamente disso, que o governo federal queria aumentar o monitoramento sobre o PIX, não para taxar a movimentação financeira diretamente do PIX, mas para monitorar as receitas, rendimentos que a pessoa tem ao longo do tempo para fins de, eventualmente, cobrar um imposto de renda devido sobre aquelas movimentações e aqueles rendimentos. O governo federal, no início do ano passado, negou que quisesse fazer esse monitoramento para fins arrecadatórios.
disse que era uma fake news do Nicolas, que ele estaria induzindo a população a erro, dizendo que eles não taxariam o Pix por si só, mas o vídeo dele era muito claro, era esse. Falou, olha, o governo pretende, por meio de uma portaria da Receita Federal, aumentar o monitoramento, porque o objetivo com o monitoramento é calcular quanto o indivíduo tem de rendimentos ao longo do ano para fins de cálculo do imposto de renda e comparar quanto a pessoa declarou ter auferido como renda no ano e quanto ela movimentou, e eventual discrepância nessa movimentação levaria a uma autuação por, né, essa declaração a menor do que seria devido. E isso pode ser interpretado e compreendido à luz de toda essa sanha arrecadatória do governo federal. Nós temos um governo que tem aumentado consistentemente os gastos, tanto assim que, tão logo eleito Lula em 2022, ele já se articula para mudar o marco da questão do teto fiscal, do teto de gastos. Era uma PEC, uma emenda constitucional que havia sido aprovada pelo governo Temer, justamente para tentar limitar os gastos públicos no Brasil, gastos que estavam desenfreados, e esses gastos que vêm crescendo desde a década de 90 e colocam o Brasil no rol daqueles países mais gastadores. E se considerar países com o mesmo nível de desenvolvimento como o do Brasil, eles têm uma carga tributária ali gerando em 20% a 22% do PIB. A gente tem uma carga tributária que gira em torno de 32% a 34% do PIB. O reflexo disso, que os serviços públicos não são prestados, né, de maneira condizente com essa carga tributária. O que nós vemos ao longo do tempo é uma apropriação do orçamento público por grupos organizados, por grandes corporações. E você vê hoje, segundo pesquisa, mais de 55 mil servidores públicos no Brasil que recebem acima do teto salarial do funcionalismo público. Então, essas medidas, em vez de o governo federal se debruçar sobre o orçamento público, buscar reduzir despesas, até propiciar a redução da carga tributária, o Brasil, que mesmo com essa reforma tributária, vai ainda ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. A intenção, ao se aprovar essa reforma, era que se pudesse aliviar o pagador de impostos para que sobrasse mais dinheiro para cada um dos brasileiros no final do mês. Mas você vê que o governo é um inchaço da máquina estatal, né, mais de 3 décadas, e é muito fruto da Constituição de 88, que é uma Constituição intervencionista do ponto de vista econômico e que concede uma série de privilégios às corporações estatais, e o reflexo disso é muito claro para o pagador de impostos no Brasil. É justamente em função da Constituição de 88 que nós temos esse agigantamento do Estado ao longo das décadas. E essa nova medida do governo é um ato de desespero, de olha, vamos achar aqui onde que a gente pode tributar mais, condizente com aquela, até com o apelido do Haddad como Taxade, porque desde que ele assume o Ministério da Fazenda, você vê, em vez de o governo priorizar o corte de gastos e racionalizar os gastos públicos, não, eles só querem aumentar a arrecadação. O caso mais gritante foi o caso do IOF no ano passado. O IOF, imposto sobre operações financeiras, o governo aumentou o IOF, o Congresso havia inclusive derrubado aquele aumento e o STF ali, numa canetada, salvou o governo, justamente porque naquele momento o aumento do IOF era um aumento inconstitucional. E por quê? Porque o IOF é um imposto regulatório e não um imposto arrecadatório. E o governo deixou muito claro ali, quando ele aumenta o IOF, que eles buscavam justamente aumentar a arrecadação para fazer frente às despesas públicas. Então, é um cenário preocupante considerando o aumento da dívida pública no país, que se aproxima aí de 80% do PIB. Só para dar um exemplo de como é a situação hoje na Argentina, o Milei, quando ele assume o governo argentino, eles tinham uma dívida pública de quase 150% do PIB. Ele conseguiu reduzir para aproximadamente 75%, quase pela metade. Você vê o esforço hoje do Javier Milei de reduzir o tamanho do Estado na Argentina, e casa inclusive com a declaração que tivemos aqui na nossa entrevista com o presidente da ABMAC, José Veloso, dizendo que a exportação de maquinário, o Brasil, que tinha os Estados Unidos como o maior mercado de exportação dos nossos maquinários,
Hoje, você teve a Argentina com crescimento no ano passado de 38% no volume das importações argentinas e exportações brasileiras para a Argentina. Então, você vê que a fórmula econômica que funciona no mundo é justamente se enxugar o tamanho do Estado, reduzir e permitir com que a sociedade sobre mais dinheiro no bolso de cada um dos cidadãos para que esses cidadãos possam... Ninguém sabe melhor, né, gastar, né, o seu dinheiro do que a própria pessoa. E você vê o governo brasileiro indo na contramão com essa dívida fiscal, a situação fiscal brasileira preocupante, e muitos economistas apontando que em 2027, mantido o atual nível de gastos públicos, pode faltar dinheiro, inclusive, para pagar o salário do funcionalismo público no país. Então, essa medida de monitoramento do PIX não surpreende e é a medida condizente com a política adotada pelo governo, em especial pelo Fernando Haddad, pelo Lula, né, de aumentar gasto público e buscar fontes para arrecadar mais e fazer frente a esses gastos públicos desenfreados, Rossana. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero convidar o Rodrigo Marinho, que é advogado, professor e mestre em Direito Constitucional e CEO do Instituto Livre Mercado. Então, para explicar melhor para a gente como que vai funcionar esse monitoramento. Doutor Rodrigo, bem-vindo. Primeiro, obrigado. Prazer, Fred. Prazer, Rossana. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra e um privilégio estar com vocês aqui hoje. Mas é interessante essa fala, essa perspectiva que o Lucas parece que tinha razão, né? Perdão, o Nicolas parece que tinha razão, né? Ele tinha toda a razão, que ele informou lá atrás, aquilo que ele trouxe lá atrás era de fato verdade. O objetivo do governo federal é fiscalizar a vida das pessoas. Isso ficou claro agora. Não tem nada. E o pior que nesse ponto é controle, porque o nível de arrecadação para essa margem ele é muito baixo. Então não vai resolver o problema arrecadatório governamental isso. O nome disso é puro controle. O objetivo central é aquilo que o Nicolas avisou no vídeo mais visto da história do YouTube, que as pessoas, agora o governo, vai saber tudo aquilo que está sendo feito com o seu dinheiro. O que eu acho um absurdo é que a questão do sigilo bancário foi para o espaço, né? Ninguém mais tem sigilo bancário nesse país. Todo mundo que deveria se presumir inocente, hoje se presume culpado. Para fazer uma verificação, não era para o governo, a Receita Federal, ela ter a informação entregue e colocada de todos os brasileiros. Ao contrário, os brasileiros deveriam ter um nível de privacidade maior. Essa coisa de querer controlar todos sem a pessoa estar com ou qualquer informação infracional ou qualquer processo relacionado a esse tema é coisa de Estado totalitário, que é exatamente o que se vê nessa informação vinda do governo federal, que é aquela mesma lá de trás, é aquela mesma em que o governo quis fazer isso lá atrás e não conseguiu por pressão popular. Lembrando, o governo não chegou a ser derrotado nessa, porque ele recuou e voltou atrás, chegando a fazer uma medida provisória para dizer que não ia taxar o PIX, né? Que era a informação que o próprio Nicolas fala. Desde o início do vídeo dele fala, não, o governo não vai taxar o PIX, não é o objetivo, mas o governo vai passar a fiscalizar você que faz um bico, que faz um bolo, que faz uma venda de um determinado bem, produto ou serviço no Brasil, ele quer taxar. Isso vai pegar principalmente as classes D e E, que é a base eleitoral desse governo, que só faz aumentar impostos dia após dia, como disse o Fred, né? A do IOF, Fred, só para complementar o que você falou, é muito absurda, que na realidade não foi o STF, né? Todo o STF, foi o ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão monocrática que até hoje não foi ratificada pelo plenário da Suprema Corte, para variar. Mais uma vez, lembrando que quando o Bolsonaro baixa impostos, o Alexandre de Moraes diz o seguinte, também na decisão dele, monocrática, ou o governo Bolsonaro está abusando quando ele baixou o IPI, porque ele não pode baixar o IPI dessa forma, porque é um absurdo. O mesmo Alexandre de Moraes, quando se tratou do Lula, disse o contrário do que disse em relação à decisão de baixar tributos, ou seja, para aumentar tributos o presidente tem autorização, para baixar não. São vergonhosas, as decisões dadas pelo ministro Alexandre de Moraes, em vários casos, nesse caso concreto é teratológica, certo? Até porque é exatamente o contrário daquilo que ele tinha falado no que tange
à diminuição de IPI feita no governo Bolsonaro. E lembrando, pela própria regra do Supremo, ele deveria encaminhar para o Pleno do Supremo Tribunal Federal qualquer ratificação ou eventual retificação de decisões monocráticas colocadas, e até hoje ele não fez isso ainda. É um absurdo completo